Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Makani. Meu nome é Sultano Moussa e hoje temos como convidado o Dr. Manuel Sambo. Ele é um convidado residente e com ele vamos conversar sobre o processo de reconciliação em Moçambique e, consequentemente, o processo de construção de paz. Dr. Manuel Sambo, seja bem-vindo ao podcast Makani. Obrigado pelo convite. É sempre uma honra estar aqui e ter essas conversas que nunca deixam de ser pontuais e oportunas. Muito obrigado pelo convite. Great. O que é que nós estamos a perder de vista quando falamos do processo de reconciliação nacional em Moçambique e do processo de construção de paz? Além do óbvio, o que é que estamos a perder de vista? Eu penso que Moçambique deu muitos passos a tentar reconstruir o Estado depois da Guerra dos 16 anos e também fez alguns esforços de reconciliação nacional, mas eu tenho um posicionamento um pouco diferente do convencional quando se trata do que está a acontecer, do que tem acontecido em Moçambique no que diz respeito à construção da paz e à reconciliação nacional. Enquanto a maioria das pessoas, incluindo estudiosos, a sociedade civil, políticos, defendem que Moçambique precisa de mais diálogo para a reconciliação nacional, eu acho que o diálogo é que nos coloca na situação em que nós estamos, porque Moçambique formalizou a política da informalidade baseada nos diálogos. Os diálogos acabaram se tornando a principal plataforma de construção da política à margem das instituições. E dou alguns exemplos. São várias as vezes em que o governo, liderado pela Frelimo e a Renamo, fizeram acordos em fóruns fora das instituições, e esses acordos tinham que ser traduzidos em leis, e muitas vezes isto não respeitou o processo democrático de legitimação através do debate pelos órgãos eleitos e instituídos, como a Assembleia da República, que acabaram se transformando apenas em lugares de legitimação do que foi acordado em fóruns de debate. E outro problema disto é que o conceito de diálogo político em Moçambique acabou se construindo na perspectiva de barganha de elites. É uma troca ou um conjunto de negociações que visa a acomodação das elites políticas, sejam elas da Renamo, do MDM, da Frelimo, mas principalmente da Renamo e da Frelimo. E essa acomodação dos interesses das elites por via do diálogo se confunde com esforços de democratização e de reconciliação nacional, mas muitas vezes as decisões que lá são tomadas pouco têm a ver com os interesses e as aspirações do restante da população. Então, no meu ponto de vista, nós perdemos muito tempo nos diálogos, como agora está a acontecer um diálogo. Moçambique está nos seus momentos históricos está quase sempre em algum diálogo, e esses diálogos, por um lado, como eu disse, esvaziam o papel das instituições e, por outro lado, são uma plataforma de acomodação dos interesses das elites políticas e não necessariamente de resolução dos problemas e das aspirações da população no geral. Ok. Vamos colocar as coisas em perspectiva. O problema é o diálogo ou é a qualidade do diálogo ou é a qualidade dos atores envolvidos no diálogo? A normalização da política não se compadece com diálogos. Diálogo sempre existe numa sociedade, mas a normalização da política não se compadece com uma forma ad hoc de o fazer, que é na base de diálogos políticos, onde assuntos importantes da nação, por exemplo,
pacote de descentralização. O pacote de descentralização não pode ser negociado num fórum em que está o presidente da República, os membros do governo e a liderança da RENAM, porque isto é matéria da competência da Assembleia da República. É a Assembleia da República que tem a iniciativa de lei, ou o governo, na sua qualidade de ator, que também tem iniciativa de lei, e outros atores que têm iniciativa de lei, que devem propor isto à Assembleia da República, a Assembleia da República debater e concluir que formas a descentralização deve tomar. Não é na base de um acordo político que foi assinado e que é legitimado pelo Parlamento. Então o problema não é necessariamente da qualidade do debate. Eu acho que nós, ao longo dos anos, informalizamos a política. Ok. Informalizamos a política. E a política precisa de ser formal, precisa de ser institucional, para que as instituições ganhem a maturidade suficiente de responder aos anseios da população no geral e não os interesses de uma classe de elites políticas. Ok. Se assumirmos que o problema é a informalidade que caracteriza os processos de diálogo em Moçambique, o processo de diálogo político, e assumindo que as nossas instituições ainda não estão fortalecidas, como um Estado novo, eu acho que nós precisamos de tempo para consolidar as nossas instituições. Mas até que isso aconteça, que possibilidades realistas nós temos de ter um diálogo que não seja um diálogo estritamente político e que envolva, mais do que instituições, outros atores relevantes, como a sociedade civil, acadêmicos? Que possibilidades realistas nós temos de envolver outros atores e uma nova abordagem e conseguirmos resultados diferentes? Isso é para ser sincero, acho que é impossível. Seria mais do mesmo, porque no processo de diálogo, uma coisa que o Partido Frelimo nunca fez, o Partido Frelimo nunca sentou à mesa de diálogo para negociar o poder. O Partido Frelimo, quando senta à mesa de diálogo, negocia muitas coisas, mas não negocia o poder, que é a coisa que muitas vezes é levada à mesa de diálogo, mesmo que se expandisse para incluir organizações da sociedade civil. Temos exemplo da Comissão Nacional de Eleições. Tem representantes da sociedade civil e é um dos órgãos mais descredibilizados que nós temos hoje. Mas tem representantes da sociedade civil, tem representantes da RENAM, tem representantes do MDE, tem representantes da Frelimo. Devia ser lá que seriam discutidos os resultados eleitorais, por exemplo, antes de serem mandados ao Conselho Constitucional. Devia ter sido lá onde iria se debater o processo eleitoral, os resultados, dirimir-se todas as dúvidas, trazer-se uma coisa que tenha alguma credibilidade social. Mas foi lá onde foram produzidos os resultados que pouca gente consegue aceitar. Mas tem lá a sociedade civil, tem tudo o resto. Então, eu acho que construir instituições na base desses acordos, desses diálogos, mesmo que se inclua outros atores e se sente a uma mesa para dialogar, não acredito que será esse tipo de fórum que vai trazer as transformações que nós precisamos para sustentar a paz ou para sustentar o processo de reconciliação. Que interesses se colocam à frente de uma intenção genuína de construir uma reconciliação verdadeira e uma paz verdadeira para os moçambicanos? O que eu vou dizer pode parecer muito controverso ou difícil de acreditar, mas eu acredito que o único ator relevante para criar condições necessárias para alguma reconciliação e estabilização a longo prazo em Moçambique é a Frelimo. É a Frelimo por duas razões. A primeira razão e mais fundamental é que o Estado moçambicano nunca existiu como uma entidade independente. Nunca existiu como um ente independente. O Estado moçambicano é uma extensão da Frelimo. Foi construído assim. Antes de existir um Estado moçambicano, existia a Frelimo. Existia o movimento Frelimo, existia a instituição Frelimo. A instituição Frelimo orquestrou o Estado, criou o Estado, dirigiu o Estado durante todo o seu percurso histórico. Não existe uma entidade que é Estado moçambicano independente
da Frelimo. O Estado moçambicano é um braço da Frelimo. Entende? Isto pode parecer um exagero, mas o Estado moçambicano é o braço da Frelimo. Tanto que não há decisões importantes que aconteçam no Estado moçambicano que não emanem da vontade da Frelimo de acertar essas decisões. Então, no momento em que a Frelimo tomar a decisão de reformar-se a si própria e reformar o Estado, nós poderíamos ter resultados diferentes. Mas não é porque se sentou com organizações da sociedade civil, ou se sentou com a Renam, com o Podemos ou com outras pessoas. Mas será uma decisão da própria Frelimo, dentro dos órgãos da Frelimo, que vai tomar a decisão de emancipar o Estado ou de criar condições para que as instituições funcionem com alguma independência, com alguma eficiência, para responderem às demandas do país. Ok. Para clarificar, a Frelimo é neste momento, para si, o único caminho, a única via para uma construção de uma paz verdadeira em Moçambique. Eu acredito que a Frelimo é a única entidade que pode encetar esse processo e a única entidade relevante neste momento para esse processo. Porque com o poder vem a responsabilidade. Com o poder vem a responsabilidade. Quanto maior o poder, maior é a responsabilidade. O poder da Frelimo é desproporcional. De longe, desproporcional. O poder real do Estado moçambicano está nas mãos da Frelimo. A Frelimo condiciona o funcionamento do Parlamento, condiciona o funcionamento do governo. O Presidente da República não nomeia o Conselho de Ministros sem consultar a Comissão Política. A bancada da Frelimo na Assembleia da República não aprova leis sem que dentro da Frelimo tenham aceitação. Os edis eleitos pela Frelimo podem hoje ser substituídos se a Frelimo quiser. E não vão dar passos significativos se não for do interesse da Frelimo. Os governadores provinciais, até de lei, os governadores provinciais podem ser substituídos a belo prazer da Frelimo. As assembleias provinciais funcionam a gosto da Frelimo. A Frelimo informalmente condiciona o funcionamento dos tribunais, condiciona o funcionamento da economia. As maiores organizações econômicas e financeiras de Moçambique tem uma ligação intrínseca com o Partido Frelimo. Então, com o poder vem a responsabilidade. E como é desproporcional, como é muito grande o poder que a Frelimo tem, e eu repito isto, por mais estranho que soe, o Estado é uma extensão do poder da Frelimo. A Frelimo é que estrutura a sociedade moçambicana, a Frelimo é que toma as decisões, e o Estado é um mecanismo de implementação dessas decisões. E o Estado não dá nenhum passo significativo sem que a Frelimo esteja por detrás disso. Ok. Também tenho a percepção de que, logo após a declaração de independência, acho que a Frelimo conseguiu se posicionar em Moçambique como o único canal válido em que todas as oportunidades econômicas são negociadas. Atritos em valores e interesses entre os construtores da paz internacionais liberais e as elites locais não liberais resultaram em uma paz híbrida negativa e instável, ou seja, uma paz precária em Moçambique. Pode explicar isso como se eu fosse um miúdo de 10 anos? Esta é uma citação de um artigo que publiquei acho que há 2 anos. Basicamente o que eu defendo é que isto tem tudo a ver com o que eu estava a dizer. É que nos inícios da década 90, Moçambique tornou-se muito aberto a atores liberais. Atores liberais, refiro-me às Nações Unidas, às instituições do Bretton Woods, aos Estados europeus, aos Estados Unidos, que passaram a ter um poder muito grande na reestruturação de Moçambique, passaram a ter um poder muito grande no processo de negociação e construção da paz. Mas não chegaram a ter poder suficiente para mudar a forma da Frelimo de fazer a política. O que nós temos hoje é que a Frelimo detém todo esse poder que nós conhecemos sobre o Estado, mas ao mesmo tempo se vê obrigada a renegociar alguns aspectos com esses atores liberais internacionais. Quando chegaram e disseram temos que privatizar tudo,
A Frelimo aceitou privatizar, mas privatizar significou o quê? Que as elites da Frelimo passam a controlar a economia. Houve privatização, mas privatização significou, foi traduzida como ter as elites da Frelimo a controlar a economia. A economia continua a ser controlada pelo partido que sempre controlou, só que agora através de indivíduos. Outro exemplo, os atores liberais chegaram e disseram: nós precisamos de uma democracia multipartidária. A Frelimo concordou com a democracia multipartidária, mas manteve para si o poder de decidir quem ganha essas eleições. Então, esse atrito entre esses atores liberais que vêm com essas ideias liberais de liberalização da economia, liberalização da política, vem encontrar uma forma doméstica das elites moçambicanas de fazer política. E essa fricção desses valores, desses princípios, cria uma paz híbrida, porque não é uma paz totalmente iliberal, como nós temos hoje na China, no Ruanda, na Rússia, onde vimos todos o que aconteceu na Rússia quando Prigozhin tentou desafiar o Putin. Então, hoje é difícil a Frelimo fazer aquilo. Sabemos o que aconteceu na China na década de 70, quando houve uma tentativa de rebelião, como terminou numa chacina. Hoje a Frelimo não pode simplesmente chacinar os que desafiam o seu poder, porque está sujeito a esse contrabalanço internacional dos atores liberais, que podem ameaçar cortar a ajuda externa, que podem ameaçar cortar financiamentos, como fizeram no caso das dívidas ocultas. Mas, ao mesmo tempo, esses atores não têm poder suficiente para alterar a forma da Frelimo fazer a política. Por isso que acabamos nessa situação de uma paz híbrida e instável. Se tivermos que falar sobre as possibilidades de uma nova abordagem, de novos canais, que sejam os canais mais inclusivos ou que sejam canais genuínos de construção de paz, que possibilidades nós temos de termos uma Frelimo com uma postura diferente, orientada para a construção de uma reconciliação genuína que, consequentemente, pode levar a uma paz duradoura entre os moçambicanos? Nós aprendemos do institucionalismo que as instituições mudam de duas formas. Ou mudam de uma forma gradual ou mudam de uma forma abrupta. Acho que eu já falei isso aqui. Na edição passada, acredito. Sim. As instituições mudam de forma gradual, quando pouco a pouco vão aprendendo novas formas de fazer as coisas, vão redefinindo os seus objetivos e por aí em diante. Isso muitas vezes são mudanças incrementais. Pouco a pouco as instituições vão mudando. Outra forma é uma mudança abrupta. A mudança abrupta acontece quando há uma mudança conjuntural, quando há eventos muito grandes que redefinem a vida de uma organização. Esses dois caminhos que estão à frente da Frelimo. Pode acontecer que haja uma ruptura interna em algum momento no futuro. Hoje não há muita possibilidade disso acontecer. Pode haver uma ruptura interna muito grande, uma divergência de diferentes formas de ver o Estado, de ver a política. Isso levar a uma cisão ou levar a uma redefinição dos objetivos da Frelimo. Assim como ela pode aprender gradualmente, como novas gerações, aparecerem novas lideranças. Temos agora um presidente que não é um antigo combatente, não tem aquela história toda que os antigos dirigentes da Frelimo tiveram. Essas novas gerações, nós sabemos daqui a 10 anos quem será o novo presidente da Frelimo. Provavelmente será alguém que teve pouco compromisso histórico com a estilização da Renamo e de outros atores na sociedade. Essas mudanças podem ser ou graduais ou podem ser abruptas, mas sem essa transformação acontecer dentro da própria Frelimo, há poucas possibilidades de ter uma mudança significativa no cenário político moçambicano. Interessante. Ok. Após a assinatura do último acordo entre o governo de Moçambique e a Renamo, penso que foi em 2019, né, que pôs termo a um novo ciclo de ameaças reais ou potenciais de eclosão de um conflito ou de uma guerra. O processo trouxe esperança, provavelmente trouxe possibilidades. Moçambicanos acreditaram que
estávamos a caminhar para um novo ciclo. É como se tivéssemos uma nova oportunidade de construir ou de continuar o processo de construção de paz. Mas depois vêm as eleições gerais, as últimas eleições gerais, 2024, de outubro de 2024. A proclamação dos resultados, a negação dos resultados e os eventos que sucederam à proclamação dos resultados são eventos que não podem ser ignorados quando falamos de um processo de construção de paz entre os moçambicanos. Olhando para o que está a acontecer, as demonstrações nas ruas, o nível de contestação que o Partido Frelimo, em particular, tem enfrentado nos últimos meses, que oportunidades e riscos se apresentam nesta nova conjuntura para a abertura de novos canais ou a continuação de canais de negociações para uma reconciliação verdadeira em Moçambique e, consequentemente, a instalação de uma paz duradoura? Eu penso que essas eleições são a prova do que eu estava a tentar dizer antes. Tu me fizeste menção do acordo que foi assinado, o último acordo que foi assinado com a Renamo em 2019. Se pensava que era uma nova era que estava para vir, como disseste. O que houve de diferente nas últimas eleições? Nada. As eleições foram tão contestadas como foram as anteriores, talvez mais contestadas ainda, como foram tantas eleições anteriores. Mas houve um diálogo, houve uma negociação, houve um acordo e as coisas não chegaram a mudar. Hoje nós temos o diálogo entre o presidente Chapo e os líderes dos partidos da oposição. Nenhum moçambicano que não queira se decepcionar deve esperar alguma coisa sair desse diálogo. Não é para esperar nada. E algumas pessoas dizem assim, o diálogo deve incluir Venâncio, mas incluir Venâncio não vai alterar o resultado do diálogo. O diálogo vai produzir mais do mesmo. Nas próximas eleições teremos a mesma onda de contestação dos resultados eleitorais. Então, mas este movimento todo de protestos pós-eleitorais, eu acho que teve pouco a ver com as eleições. Acho que teve mais a ver com a governação da Frelimo do que com o resultado eleitoral de per si. Acho que a questão de fundo é a crise de governação que houve na Frelimo nos últimos 10 anos. Provavelmente esta tenha sido a razão de tantos protestos eleitorais, que nos últimos 10 anos os níveis de pobreza pioraram, as condições de vida dos moçambicanos deterioraram-se, a liderança moçambicana foi muito precária e isto criou um desespero social e as pessoas queriam mudança. E apareceu o Venâncio Mondlane a sinalizar que ele poderia, de forma radical, mudar as coisas. E as pessoas compraram o discurso e embarcaram nisto. Quando viram que as eleições não lhes deram essa possibilidade, ficaram revoltados. Então, eu penso que a questão de fundo começa aí. E isto vem com riscos. O risco principal é que isto deteriora o que eu estava a dizer no início, a informalização da política. Venâncio Mondlane é um ator que faz política de forma muito informal. A política de Venâncio Mondlane depende de eventos, depende de fazer live e dizer que vai acontecer alguma coisa. Não é uma política institucionalizada, é uma política totalmente informal e que anda à margem das instituições. É uma política que questiona a viabilidade das instituições do Estado, que resultou, uma das coisas mais notáveis, é a deterioração das relações entre as forças de defesa e segurança, particularmente a polícia e a população, a descredibilização cada vez mais crescente dos órgãos públicos. Hoje nós temos um parlamento, boa parte do parlamento é ilegítimo. Eu acho que a bancada do Podemos é uma bancada ilegítima, que, a bom rigor, eu sou da defesa de que a bancada parlamentar do Podemos devia renunciar, porque não tem legitimidade popular para estar onde está. As pessoas não elegeram o Podemos por ser um partido político,
elegeram Venâncio Mondlane, que hoje renuncia à sua ligação com o Podemos e deixa o Podemos ali sem representar interesses da população, porque não houve um grosso modo eleitoral que votou o Podemos pelas suas ideias e por ser um partido. Houve pessoas que votaram em Venâncio. Então, temos um parlamento cada vez mais ilegítimo, descredibilizado. Esses riscos todos agravaram-se como resultado das últimas eleições, em grande parte por causa da forma informal como Venâncio também faz a política. Ok. Então, olhando para o novo xadrez político, partidário, temos o partido Podemos, com todos os problemas de legitimidade que também fez referência. Mas constituiu-se a segunda maior bancada parlamentar em Moçambique. Temos uma Renamo, neste momento um pouco enfraquecida, muito por causa das dinâmicas internas, mas a Renamo não pode ser tida como um ator esquecido. É um ator ainda relevante, porque tem uma base de apoio ainda muito ampla, ainda tem muito a dizer no cenário político. Temos o MDM, não sei muito bem o que posso dizer sobre esse partido. E por outro lado temos o Venâncio Mondlane, que apesar de não estar atrelado a uma força partidária, tem um apoio popular. Então, olhando para este novo cenário político-partidário, que riscos e oportunidades se apresentam para a construção de uma paz duradoura em Moçambique? Eu penso que uma das oportunidades que o atual cenário oferece é a quebra da bipolaridade que por muito tempo se assistiu, em que a Renamo e a Frelimo se chamavam para si o poder e a autoridade, até a legitimidade de negociar os assuntos do Estado. Agora a Renamo não está em posição de fazer isso. Tanto que agora o diálogo que está a ser feito envolve outros atores e a Renamo não é o ator mais relevante nisto. Isto abre espaço para que uma outra forma de dialogar talvez seja feita. Mas eu repito, eu não penso que devemos olhar para esse diálogo como algo que vai produzir alguma coisa relevante. Eu não penso que esses diálogos vão produzir alguma coisa que traga transformações significativas, mesmo que se aprovem novas leis, que se aprovem novas reformas, que se decida uma nova forma de organizar as instituições do Estado. Podemos decidir hoje que o presidente já não nomeia o Procurador-Geral da República. Podemos decidir que o presidente da Frelimo não é o presidente da República. Podemos decidir essas coisas todas aí. Assim como já decidimos tantas outras. E não resolveram os problemas que continuamos a ter. Houve uma grande mudança na década de 90, do monopartidarismo para o multipartidarismo. Isso não significou muita coisa em termos de alteração do xadrez político moçambicano. A Frelimo continua a ser o partido que predominantemente controla as instituições do Estado. Então, eu vejo uma oportunidade muito limitada, mas vejo muitos riscos de maior informalização da política, principalmente com o Venâncio Mondlane, que é um fator muito grande de desestabilização por causa da multidão que ele arrasta, mas que ao mesmo tempo essa legitimidade popular dele não lhe deu acesso a instituições-chave, com exceção do Conselho do Estado, que ele pode ocupar um cargo no Conselho do Estado, mas o Conselho do Estado não toma decisões estruturantes no país. O apoio popular tem que ser traduzido em acesso a instituições, porque são instituições que tomam decisões que devem ser implementadas pelo Estado. Agora, fora das instituições, nós criamos maior informalidade da política. E a maior informalidade da política é um problema, é um risco para a estabilidade a curto, médio e longo prazo. Não vejo isso como uma coisa positiva, vejo como um risco muito grande. Por isso que talvez a coisa que pode acontecer de positiva nos próximos anos é o presidente Chapo ter a coragem suficiente para encetar reformas dentro do Partido Frelimo. Acho que essa é a única coisa que nós devemos tentar olhar e haver uma pressão disso acontecer. Se o presidente Chapo consegue encetar reformas dentro do Partido Frelimo, reformas no Estado podem acontecer. Ok.
Bom, este é um assunto para mais um episódio. Dr. Manuel Samp, muito obrigado. É sempre um prazer tê-lo aqui no podcast Makani. Muito obrigado. Prazer é sempre meu. Obrigado.